Boa noite para você de casa. Patos de Minas confirma mais um óbito por Covid-19, chega a 17 mortes. Foram confirmados mais 11 casos da doença em 24 horas. Desfalcado, o RT recebe o América em partida pela última rodada do Mineiro. Moradores do bairro Alto da Serra sofrem com mau cheiro causado por esgoto. Família de adolescente desaparecido há 5 meses faz apelo por investigações. Caso de medicamentos descartados irregularmente passa a ser investigado pela Polícia Civil. Corpo de Bombeiros registra média de mais de 2 incêndios por dia na região. Secretário diz que Minas Gerais deve enfrentar queda de casos de Covid, mas alerta para flutuações da doença. Morador de Patos de Minas com suspeita de Covid que se tratava com hidroxicloroquina e ivermectina é encontrado morto em casa. Após incêndio devastador, Prefeitura faz aceiros na Mata do Catingueiro. Nós vamos mostrar também uma paciente de 81 anos que conseguiu vencer a Covid-19 em Patos de Minas. Tem ainda a nossa análise de notícias com os principais fatos do dia, agora no NTV News. Moradores do bairro Alto da Serra estão indignados com o mau cheiro que tem origem na rede de esgoto. Eles reclamam que já pediram providências à Copasa, mas que nada foi feito até agora. O bueiro de esgoto da rua foi tampado com uma sacola plástica. Só assim para minimizar um pouco o mau cheiro do local. O problema acontece na rua Fausto Mundim, antiga Rua 2, no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. Reunidos, um do lado do outro, mantendo o distanciamento social, os moradores contam que o problema acontece há meses. E o vizinho aqui não está aguentando, o cheiro, minha dona vai fazer comida, nós não aguenta. Não é só de meio-dia não, à tarde. Ali para 5 horas ninguém aguenta aqui, o cheiro dentro da casa. A hora que o sol tá quente, tá terrível. Agora que esse negócio de pandemia, você fica dentro de casa. Igual eu trabalhei, mexo com caminhão, ultimamente agora tô trabalhando de vigia. Aí é dia sim, dia não, tô trabalhando, aí eu fico dentro de casa. Tá insuportável. Eu tô pensando em mexer no meu encanamento lá, colocar a válvula de retenção, mas tá terrível, não tá insuportável. Você tá cozinhando, o mau cheiro tá na sua pia. Você vai tomar um banho, o mau cheiro tá subindo no ralo do seu banheiro. Se lá fora a situação é bastante complicada por causa do mau cheiro, imagina dentro da residência então. Nesse exato momento, por exemplo, a dona Geralda está preparando o almoço. E aquele refogado do arroz, aquele cheirinho que ela sentia antigamente, realmente não dá para sentir nessas condições. Isso porque o cheiro da rua é muito forte. E ela conta que até com as visitas ela costuma passar algum tipo de vergonha na hora do almoço. Aí é difícil, né? Porque enquanto a gente está fazendo a comida, em vez da gente sentir o cheiro da comida, a gente sente a catinha da rua. É muito difícil. Muitas vezes chega visita, a gente fica até com vergonha, né? Acho que o cheiro é da casa, não é? Biscoito. Mais mulheres do bairro também estão incomodadas com o mau cheiro. Tá difícil, porque, e entanto, igual assim, as minhas meninas lá em casa têm problema de sinusite, estranho, todo mundo não tá nem aguentando, tá dando dor de cabeça direto. Esse mau cheiro que tá vindo, ninguém tá aguentando mesmo. Tá demais da conta. E cada dia que passa, o mau cheiro tá pior, que é da hora que a gente levanta 7 horas da manhã até na hora que você vai embora para cá meia-noite. Não tem recurso mais. A carniça, se chega uma pessoa na sua casa, assim, que é um parente que você está mais acostumado, ele vai embora na hora. Os moradores culpam a Copasa pelo problema. A companhia já foi comunicada sobre o mau cheiro. Eles não respondem. A gente já fez aqui uma avaliação com os moradores aqui, pediu para poder eles mesmos também pedir, né, para denunciar, mas eles não respondem. Indignados e sem respostas sobre o que está provocando o mau cheiro, os moradores cobram providências da companhia de abastecimento. Tem que dar um jeito de tirar, né? Ver o que está acontecendo. E outra, na rua ali embaixo também precisa de um bueiro. A água fica parada. Não só ali, na rua inteira também. Taxa de esgoto e a Copasa cobra R$19,80, R$19,90. Ninguém vem aqui e faz nada. Aí a gente paga pelo tratamento. A gente quer ver uma resposta rápida sobre isso aí. Já aguarda a resposta da Copasa sobre esse caso. Em Presidente Olegário, uma família vive o drama do desaparecimento de uma adolescente de 15 anos que saiu de casa há cerca de 5 meses e não mais retornou. Os familiares cobram que a polícia agilize as investigações deste caso.
A angústia da família de Matheus Bruno Pereira da Silva, de apenas 15 anos, que está desaparecido desde o dia 4 de fevereiro, não para de aumentar. O garoto brincalhão e alegre que aparece neste vídeo estaria recebendo ameaças de morte na época, por ter participado de um roubo ocorrido em uma fazenda do município. A mãe do adolescente contou que na noite que desapareceu, Matheus estava com um amigo. Os dois saíram de casa em uma motocicleta por volta das 8 horas da noite. Apenas o amigo teria retornado para casa e quando a mulher foi questionar o rapaz sobre aonde estava Matheus, foi informada que ele teria se assustado ao ver a aproximação de uma viatura da polícia militar, pulou da garupa do veículo e fugiu correndo. O Matheus tá colocando a cara lá de fora, mas eu achei que ele tava só olhando. Mas aí eu peguei, levantei, fui atrás, quando eu vi, ele já tava lá de fora, colocando o capacete na cabeça. E eu ainda falei pra ele, Matheus, pelo amor de Deus, Matheus, pelo amor de Deus, não vai não, meu filho. Ele falou, não, mãe, preocupa não, eu só vou ali e volto agora. E nisso, não voltou até hoje. Às vezes eu sinto, assim, ouço passos, sabe? Fico mexendo na porta, eu corro, olho aqui de fora, fico nessa janelinha aqui, vendo se ele vai vir no mato. Muito ruim. Nossa, não tô dando conta de comer, só vivendo remédio. Uma angústia muito grande. Pelo menos queria pelo menos saber onde está meu filho. O Corpo de Bombeiros chegou a fazer uma varredura em uma represa que fica próxima à rodovia MGC 354 em Presidente Olegário para tentar localizar o corpo do adolescente. As buscas aconteceram depois que a família recebeu esse áudio. Eles amarraram uma pedra no pé dele, uma pedra grande, que aí o corpo dele não vai boiar, e jogou do lado lá do finalzinho. É aquela parte mais funda que tem lá. Aí ele me falou só isso, que tá numa parte mais funda lá da represa, no finalzinho. E já fazem 5 meses desde que o Matheus saiu por essa porta, montou em uma garupa de uma moto e saiu. Nunca mais voltou. O que resta agora é apenas a saudade e a esperança de encontrar o adolescente de qualquer maneira, seja ele vivo ou morto. Aqui, por exemplo, está a família, que está com muitas saudades, inclusive com vários cartazes, clamando por justiça. Aonde está Matheus? O que aconteceu com um jovem que era querido pela família? Eles querem que a justiça, a polícia que investiga o caso, dê uma resposta o mais rápido possível. Pelo menos para saber o que aconteceu com o jovem. Ok? Eles amarraram uma pedra no pé dele com uma corda. O avô de Matheus se emociona ao lembrar dos momentos juntos com o adolescente. Nossa senhora, como aperto. Ainda mais ele que era agarrado demais comigo, ia lá pra casa, almoçava, sabe? Mas eu chegava, deixa eu deitar aí na cama do senhor. Eu deixava ele deitar. E hoje eu não tenho dinheiro pra deitar na minha cama mais. Eu fico muito... Nossa senhora, meu Deus. Quem também não se esquece nenhum dia de Matheus é a mãe, que não consegue nem dormir direito pensando no filho. Falou, mãe, vou ali, volto rápido. Então eu esperei a noite toda, não voltou. Mas até hoje eu tô aqui esperando, firme e forte, com fé em Deus. A polícia até agora não conseguiu elucidar o caso. A família espera ansiosa por alguma resposta. Aí eu quero que a justiça pregue em cima e ajuda, sabe? E seja quem for, corra atrás, dá um jeito de pegar ele. Que o Marcelo sabe quem foi que saiu com ele. Com certeza que sabe. Eu venho pedir a justiça para poder ajudar nós, ter uma resposta do meu filho, porque eu já não estou mais suportando o tanto que eu tenho que esperar o meu filho, sem saber o que aconteceu, se ele está vivo, se ele está morto. Eu preciso de uma resposta da justiça. Olha, depois do intervalo, após devastação com queimada, a Prefeitura faz aceiros na Mata do Catingueiro e o Corpo de Bombeiros registra a média de mais de 2 incêndios por dia na região. Nesta que é a época mais seca do ano, a incidência de queimadas causa muita preocupação devido ao aumento das ocorrências. O Corpo de Bombeiros avalia que registros de incêndio têm sido a principal demanda do 12º Batalhão em Patos de Minas.
Analisando os números, o incêndio na Mata do Catingueiro é como se fosse a ponta de um iceberg. Segundo o Corpo de Bombeiros, de 1º de janeiro a 27 de julho, foram atendidas 196 ocorrências de queimadas em Patos de Minas. Nós tivemos 196 chamados para fogo em vegetação. Isso aí geral, né? Lote vago, pastagens e entre outros. De janeiro a março, os números são relativamente baixos, mas a partir de abril eles começam a aumentar. Só no mês de julho foram 73 ocorrências na cidade. Em janeiro, fevereiro e março, os números são muito baixos. Tem 2 chamados, às vezes 3 chamados. E de abril para frente é que os números começam a crescer realmente. E hoje, julho, nós estamos no nosso pico do ano até então. É o mês que nós tivemos mais chamados até agora. Foram 73 chamados até o dia 27. Os locais mais atingidos no perímetro urbano são pastagens, lotes vagos e área de preservação. Próxima à cidade, né, dentro da cidade, ela é muito susceptível desse tipo de coisa, né, de situação. Porque tem muitas pessoas que transitam por ali, né, e a maior parte desses fogos que tem lá cremos nós que seja por causas humanas, né? É o que mais nós somos chamados, para lote vago e para a questão de pastagens também. Vegetações às margens da rodovia também são alvo constante de incêndio. Inclusive, no momento da gravação desta reportagem, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava atendendo uma ocorrência na BR-365, próximo a Varjão de Minas. Temos 2 militares nossos que estão na BR-365 já umas 3, 4 horas combatendo um fogo que está lá às margens da rodovia com esse risco de causar algum acidente. Quando as chamas estão próximas à pista de rolamento, o perigo é ainda maior. Nessa época do ano, em razão da falta de chuvas, é muito comum que a vegetação às margens da rodovia esteja seca. Então o motorista deve tomar muito cuidado. A Polícia Rodoviária Federal auxilia o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na sinalização e evitando que os veículos transitem e até atrapalhem o trabalho dos bombeiros na hora que eles estão lá tentando apagar o fogo, combatendo o incêndio. Na cidade ou na zona rural, o trabalho das forças de segurança é solicitado constantemente. Como a demanda nesse período é alta, os militares se desdobram para atender os chamados, que na maioria das vezes poderiam ter sido evitados. Hoje, talvez um dos nossos maiores problemas sejam a quantidade de pessoas para trabalhar, né? Que a contragosto nosso está bem aquém. Então, muitas vezes, quando tem muitos chamados simultâneos, nós não conseguimos ir tão rápido, né? A gente tem que acabar um combate primeiro, que, como foi dito, às vezes dura horas, para ir para o próximo. Questão de área rural, né? Se a pessoa tiver maquinário pesado, por exemplo, tratores, entre outras coisas, que possa fazer o que nós chamamos de acero, que é tirar parte daquela vegetação, né? Deixar na terra mesmo, isso aí pode servir para que as chamas não se propaguem, né? Pois é, por falar no assunto, após várias reportagens e pedidos da população para que o poder público cuide da mata do Catingueiro, um acero foi finalmente feito no local. O objetivo dessa medida é justamente, como disse aí o militar, evitar incêndios na mata e ainda permitir que a vegetação seja recuperada. Diante de tantas reclamações e apelos, a mata do Catingueiro, na parte alta, finalmente recebeu um aceiro. Essa medida é uma forma de evitar que, caso ocorram queimadas às margens da mata, o fogo não se espalhe. Ela nunca tinha sido feito um aceiro dessa questão aí. Então, quando da conversa com a diretoria de meio ambiente e o CODEMA, nós entendemos que deveria fazer uma coisa aqui que ficasse definitiva. Vamos perder algumas árvores, mas como você pode observar aí, a maioria delas já estão secas. Essa mata aqui também está tão deteriorada e queimada igual aquela de baixo. Só tem algumas maiores ainda que tem folha, mas se você olhar, ela está toda está regenerando agora das queimadas anteriores. Então, esse ano, com esse acero aqui, nós estamos tentando evitar que ela sofra mais alguma queimada. E também aqui tem acesso, caso ocorra alguma, tem acesso para o bombeiro
entrar com os equipamentos dele, caminhão, bomba corsal, essas questões, para ter uma facilidade, uma válvula até de escape deles aqui também, caso o incêndio fique muito grande. Pela legislação do IEF, a respeito das áreas de preservação permanente, um aceiro deve ter entre 6 e 12 metros. Este aqui tem em média 6 e 8, o que para a mata também é um benefício. O que se espera é que dessa forma, com o aceiro, a própria mata se recupere gradativamente e por conta própria. Eu espero e tenho quase certeza que nós vamos garantir a preservação dessa mata aqui com esse tipo de serviço aqui. 6 a 8 metros, não dá mais do que isso não. Aqui é bem... tem menos, a garantia aqui é 6 a 7 metros de largura. Além disso, o esforço para evitar incêndios e queimadas nas áreas de preservação permanente que existem no município é um trabalho que não para. Mata é o que não nos falta aqui nessa região, são as APPs desses órgãos, dessas questões. Você olha para todo lado, você vê um resquício de mata, e dessa forma, eu acredito que com essa ação aqui vai começar a inibir as pessoas. Nós também ainda não representamos não, mas hoje eu e a coordenadora de Praça, Parques e Jardim já temos em mãos o boletim de ocorrência da Polícia Ambiental por essa última queimada daquele resquício de mata ali embaixo também, que é a mata do Catingueiro. Nós vamos representar junto à delegacia própria para investigar esse tipo de crime. Se tivesse feito esse serviço antes, a gente provavelmente não teríamos um incêndio tão grande como aconteceu há alguns dias aí na Mata do Catingueiro, né? A seguir, caso de medicamentos descartados irregularmente passa a ser investigado pela Polícia Civil. Tem uma sortuda que faturou R$8 mil no Cidade da Sorte, você vai conhecer. Nós vamos mostrar que uma paciente de 81 anos conseguiu vencer a Covid-19 em Patos de Minas. Esta semana, o Cidade da Sorte fez a alegria de vários ganhadores em Patos de Minas. No prêmio principal, sabe o prêmio principal? Pois é, uma sortuda levou a bolada de R$8 mil. E o Cidade da Sorte segue fazendo ganhadores aqui em Patos de Minas e também na região. E o ganhador do primeiro prêmio foi o Rafael, do bairro Vila Garcia, que ganhou sozinho, não é mesmo, Rafael? Dinheiro que veio em boa hora, né? Estou aí. Veio um dinheirinho na hora boa. Agora dá para me ajeitar a minha vida, né? Muito feliz e vou continuar jogando. E o segundo prêmio, também no valor de R$2 mil, saiu aqui para Patos de Minas e também para Lagoa Formosa. Mas os ganhadores patenses são a Vilda, não é mesmo, Vilda, que já está aqui, veio recolher o seu prêmio. Muito feliz, né? Sim, com certeza. E é um dinheirinho extra aí também que vem em boa hora, né? Claro, boa hora. E recomenda aí o Cidade da Sorte? Recomendo e que continue me comprando, que eu mesma me vendi. A cartela foi para mim. É isso aí, muita sorte. Sorte também aqui para o senhor Álvaro, que também divide aí esse segundo prêmio. Perfeitamente, é bom. Quem compra, ganha. Tem que digitar, né? Então pode apostar, pode comprar o Cidade da Sorte, que pode ganhar. Pode, isso é certeza. E o terceiro prêmio foi para Dona Edna, que já veio aqui buscar seus R$1.000, né, Dona Edna? Muito feliz. Chegou em uma boa hora. Vou pagar algumas continhas. Recomendo que todos comprem e eu continuo comprando. Eu compro desde quando começou. E a sortuda do quarto prêmio é a Marília. Ganhou aí R$8 mil. Muito bom, né, receber essa bolada, Marília? Nossa, bom demais. Fiquei muito satisfeita. Veio numa boa hora. E já tem planos aí para esse dinheiro? Sim, claro, com certeza. Tem que comprar com a hora, a gente já ganha, né? Isso ainda acaba fazendo a caridade, né? Sim, né? Ajudando a Casa da Acolhida, né? E além desses prêmios aqui, mais 10 pessoas ganharam giros da sorte de R$150. São eles: Moacir Torres Lima, Patrícia da Silva Evangelista, Delma da Silva Vida, Andrés Fernando Guerra Galeano, Jorge Oliveira, Adriana Aires Ricardo, Júlio César, Ana Cláudia da Silva, Nicolas Azevedo dos Anjos e Eliana Tavares de Souza. É claro que é muito bom ganhar todos esses prêmios aí em
em dinheiro e também os prêmios físicos. Mas é muito mais importante ajudar a quem precisa. E essa é uma das grandes missões aqui do Cidade da Sorte, que é ajudar a Casa da Acolhida. Não é mesmo, Ailton? É isso mesmo, Cidade da Sorte está aí toda semana, né, distribuindo prêmios, realizando o sonho, mas uma das causas mais nobres, uma das causas mais justas é poder ajudar a Casa da Acolhida, já que o Cidade da Sorte é um projeto voltado para estar ajudando a Casa da Acolhida a desenvolver o trabalho social que ela faz em estar cuidando de crianças de 0 a 12 anos em situação de risco social. Você que ainda não adquiriu sua cartela, procure um dos nossos colaboradores que está espalhado por toda a cidade. Você vai gastar apenas R$10 para estar adquirindo seu título e vai estar concorrendo R$1.500 no primeiro prêmio, R$2.000 no segundo prêmio, mais R$2.000 no terceiro prêmio e uma Honda Bis 0 km mais R$2.000 no quarto prêmio, além dos 10 giros da sorte no valor de R$200 cada um. Então não fica fora, procure dos nossos colaboradores, adquire seu título de Cidade da Sorte e seja solidário com essa causa nobre, com essa causa justa. Parabéns aos ganhadores, né? Nós mostramos ontem aqui no NTV News que moradores de Presidente Alegre encontraram uma grande quantidade de medicamentos. O que se sabe, a polícia está investigando, é que podem ser originários, né, aí do estado de São Paulo. No entanto, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Tão logo os medicamentos foram encontrados, a Polícia Civil foi acionada e já começou a investigar o caso. Ontem mesmo a Polícia Civil já iniciou as investigações a respeito desse descarte irregular de medicamentos. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local, fez uma vistoria ontem na tarde de ontem nesse local a fim de identificar alguns indícios que possam levar ao responsável por esse descarte. As diligências já foram iniciadas e a Polícia Civil agora trabalha com essa investigação para identificar o responsável e a origem desses medicamentos. Conforme o delegado, em alguns medicamentos a polícia identificou referências à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A gente identificou em alguns deles uma identificação a respeito da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Vinculada à regional de Ribeirão Preto. Então, ontem mesmo os nossos investigadores já começaram os contatos com a Secretaria de Ribeirão Preto, a Secretaria Estadual responsável pela região de Ribeirão Preto, a fim de determinar se houve algum tipo de extravio desse medicamento e, através da identificação de cada medicamento, essa numeração de lotes, a gente vai conseguir junto às farmacêuticas para quais órgãos esses medicamentos foram distribuídos, se foram para farmácias particulares ou se foi para alguma secretaria estadual ou municipal de saúde. Ainda segundo Vinícius Wolff, conforme andamento do processo, os suspeitos do descarte irregular podem responder por crime ambiental ou infração administrativa. A princípio, é um crime ambiental do descarte irregular desses medicamentos que pode vir a causar uma poluição. Por exemplo, considerando a quantidade de medicamentos, dependendo da quantidade de medicamentos, se esses medicamentos entrarem em contato com algum córrego, com algum rio, pode vir a contaminar essa água e até mesmo a contaminar o solo. Considerando que nós temos ali medicamentos ali que são prescritos pelo médico de forma privada, que não é de acesso ao público mesmo, que depende de uma receita, que é uma questão mais burocrática. E a Polícia Civil vai investigar esse descarte, a princípio sobre a questão ambiental, em razão dessa possível poluição. Posteriormente, assim que a gente conseguir identificar de onde esse medicamento surgiu, a gente vai repassar essas informações todas ao Ministério Público para tomar as medidas administrativas junto ao órgão público responsável, ao Poder Executivo que seja da Prefeitura ou do Estado, a respeito do irregular trâmite desse medicamento, que em tese não poderia estar nas mãos de uma pessoa só e sendo descartado da forma irregular que foi. Tem todo um procedimento via Anvisa e Ministério da Saúde que regulamenta o descarte desses medicamentos. Em meio a tantas notícias tristes desde o início da pandemia do novo coronavírus, cada vez que alguém consegue se recuperar da Covid, acende uma luz de esperança. E a gente gosta muito de noticiar essas histórias. Você vai ver agora que uma paciente de 81 anos de idade recebeu alta nesta quarta-feira depois de mais de um mês de internação.
Jovina Gonçalves da Silva, de 81 anos, foi diagnosticada com a Covid-19 no dia 27 de junho. Depois de mais de um mês internada, finalmente ela pôde rever a família, que a recebeu com festa. Depois de ficar 32 dias internada, sendo 19 deles na unidade de terapia intensiva, a dona Jovina, eis que é devolvida à família, aqui é recebida pelos amigos, familiares, filhos, netos, todo mundo com muita alegria, sabendo que ela venceu a Covid-19. É uma alegria extrema. Ela é uma guerreira que mostrou para nós o que é coragem, o que é fé. Então foi uma lição de vida para nós da família e para todos que vivenciou junto. O sentimento hoje é de alegria, de gratidão, né? Então é o que sobressai nos nossos corações. E o agradecimento imenso ao hospital, a toda a equipe que foi muito acolhedora e foi extremamente importante nesse processo de tratamento de cura. Ah, cara, é bom demais. Ela passou mais de um mês na UTI, né? Agora ver ela sair nesse estado, todo mundo feliz aqui. É bom demais, reúne a família e tal, é muito bom. Essa enfermeira que acompanhou o tratamento da paciente conta que, apesar do quadro clínico crítico que a idosa chegou, ela conseguiu se recuperar inteiramente e daqui para frente, vida normal. É uma paciente, tanto ela quanto a família, uma paciente que encarou todas as dificuldades com muita esperança, com muita fé, com muito carinho com a gente, com a equipe, e nos ajudaram e contribuíram muito para o tratamento dela, com certeza, né? Tanto que vocês estão vendo a despedida linda que ela está fazendo agora. Apesar de recuperada, não foi fácil para a família e amigos ver a idosa há tanto tempo no hospital. Foi momentos, por exemplo, semana de quadro séptico muito grave, né? E a saturação não chegava nunca ao que era preciso e desejável. Mas eu acho que milagres acontecem todo dia, né? E a dona Jovina está aqui com a gente hoje. É um bom e alegre milagre para todos nós. Vários momentos, foram vários sentimentos de medo, de desespero, porque teve momentos muito delicados do quadro clínico. Então, hoje, quando a gente para e olha isso daqui, realmente a gente vê que tem bênçãos, né? Nós recebemos algumas graças e alguns milagres que foram, porque teve momentos que eu sou da área da saúde, que nem eu acreditei, não é que eu não acreditei, mas eu estava com pouca esperança. Para os enfermeiros, uma sensação de gratidão. A gente, é nesse sentido que eu estou falando, que a gente também é grato pelo paciente e pela família, que eles sempre trouxeram pra gente alento, carinho, né? Trouxeram o lanche pra gente, agradecimento. A gente viu realmente a gratidão da família em relação à assistência prestada no hospital como um todo, não só da equipe de enfermagem, né? Como um todo. Para quem viu a mulher entre a vida e a morte, um alerta sobre a letalidade da doença e a importância do uso de equipamentos de proteção. Muito bom, né? Em instantes tem a nossa análise de notícias aqui no NTV News. Patos de Minas confirma mais um óbito por Covid-19 e chega a 17 mortes. O secretário diz que Minas Gerais deve enfrentar queda de casos de Covid, mas alerta para flutuações da doença. É hora da nossa análise de notícias e eu vou acionar a Ludmila Bahia, né, que vai dividir tela comigo por aqui para a gente tratar de vários assuntos de hoje, né, desta quarta-feira. Olá, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair Cardoso, boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News, seja pelo canal 8.1, também pelas redes sociais e também pelo nosso site ntv.tv.br. Vamos então à análise, ao nosso jornalismo opinativo sobre alguns fatos importantes que marcaram esta quarta-feira. Pois é, Ludmila, neste bloco a gente vai falar muito de Covid, né? E só para a gente dar início, então, aí, registrando aqui que o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de João Pinheiro confirmou que 73 detentos do presídio de João Pinheiro foram contaminados pelo novo coronavírus, um número altíssimo, né? De acordo com a informação que a gente pegou lá, o resultado foi obtido após realização de 99 testes da doença no presídio, né? Nossa reportagem também apurou que
A direção da unidade informou, né, nessa apuração, que os detentos foram colocados em celas separadas e que nenhum deles apresentou um quadro grave da doença, mas aí foram, lógico, preventivamente separados. Um dos presidiários que sofre de asma foi encaminhado para o hospital municipal de maneira preventiva e ainda não se sabe, de acordo com a direção, como é que essa contaminação se originou no presídio, já que nós temos aí, Ludmila, uma determinação, né, de não ter visitas, de todas aquelas medidas preventivas para a Covid, mas aí mais de 70 presidiários lá de João Pinheiro infectados. Pois é, Odair, inclusive a gente viu aí uma extensão de uma determinação em relação às penitenciárias federais para aumentar esse período aí, para que não haja essa visitação, exatamente para tentar evitar essa transmissão. Só que o que acontece aí, trazendo para uma outra esfera, ontem aqui no NTV News a gente mostrou o caso do abrigo lá de Unai, onde são pessoas que estão no mesmo espaço, né, tem aquela convivência diária, e aconteceu mais ou menos isso aí. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, contaminadas, justamente porque a transmissão, ela é célere, e aí tem contato, e aí pode ser que essa pessoa fique doente. O mesmo pode acontecer também dentro de presídios, foi o que aconteceu em João Pinheiro, a maioria das pessoas infectadas. Então, não é somente essa barreira da visitação que vai impedir a transmissão. Há uma circulação de pessoas ali dentro, né? Tem os próprios agentes penitenciários, outras pessoas que trabalham ali no local, prestando serviço, fornecendo serviços, atividades ali, e essa circulação, esse fluxo de pessoas pode fazer com que ocorra essa transmissão. Então, as pessoas que estão dentro de um presídio, elas não estão totalmente isoladas de um mundo, pois tem esse contato aí com o universo externo através de outras pessoas, não sendo por visitação, mas sendo através das pessoas que trabalham no local. E pode ser que essa pessoa que tenha transmitido para os detentos tenha sido assintomática, ou seja, não apresentou nenhum sintoma, ela tinha o vírus, continuou provocando ali a circulação, continuou trabalhando normalmente porque não foi testada, e a gente sabe que em Minas Gerais não há a massificação da testagem da Covid-19, logo a gente não tem a dimensão da doença em números exatos, a gente tem uma estimativa com uma subnotificação grande de casos, e isso pode, infelizmente, acontecer. É verdade, aí vira dissemina de forma coletiva, né? Dissemina aí de forma paralela com pessoas que precisam sair do presídio. Ludmila, na entrevista, isso, né, claro, faz engrossar as estatísticas no Estado. E por falar em estatísticas, na entrevista coletiva de hoje da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o secretário Carlos Eduardo Amaral, ele voltou a defender que os índices apontam para uma melhora nos números da Covid em Minas. No entanto, ele alerta que oscilações da doença deverão acontecer. Faz até uma previsão aí a longo prazo para isso. Eu queria que a gente acompanhasse para então a gente comentar. Agora que nós estamos tendendo a estar num platô, num planalto, né, numa parte alta ainda da epidemia, mas que parece que nós não teremos crescimento muito importante, daqui para frente talvez nós tenhamos uma queda, mas depois dessa queda nós teremos flutuações. E essas flutuações elas já são esperadas, nós já vimos em alguns países, agora na Europa nós estamos vendo em vários países lá, e isso que você falou é muito interessante, ou seja, nós teremos efetivamente um novo normal. Não dá para ninguém pensar que vai voltar daqui a 2 meses a fazer tudo que se fazia antes da forma que se fazia antes. Às vezes fazer tudo pode até chegar perto, mas não da mesma forma. Nós vamos precisar nos cuidar, nós vamos precisar usar máscaras, ter uma higiene adequado, manter o distanciamento por um período bom. E esse período ele não será 1 mês, ele será provavelmente até o inverno, pós-inverno do ano de 2021, ou até ter uma vacinação ampla na sociedade. Aí, Ludmila, a gente tem uma fala do secretário que ele projeta aí para um longo prazo desse nosso considerado novo normal, e ele, ao mesmo tempo, fala disso que ele vem defendendo, né, de que estamos num platô e que os casos estão diminuindo e que aí a gente vai chegar num ponto
de maior flexibilização, mas que então não vai ser como se espera, porque isso vai oscilar, o que nos deixa bastante preocupados. Eu não sei se você entendeu dessa maneira, mas é assim, meio que um alívio com uma temeridade do que possa vir após esse período aí, já pensando que o Estado vai flexibilizar, né? Odair, o que eu entendo é o seguinte, olha, vamos dar aí alguns passos e, se for necessário, a gente volta tudo de novo, porque são as políticas que implementadas diante a um cenário desafiador em que não é possível mensurar a dimensão disso tudo e onde vamos chegar. Então, nesse desespero que grita o setor da economia, o Estado vem com esse diálogo aí, mostrando números, mostrando a questão da taxa de ocupação de leitos, tanto clínicos quanto de UTI, mostrando que o Estado tem condições de atender a população doente, porque esse é o drama, é conseguir atender ao universo de pessoas que ficam doentes ao mesmo tempo. É saber se o Estado ele tem condições de garantir a saúde a essa população. Então, o Estado ele abriu leitos aí em cidades, em macro-regiões, em micro-regiões distintas, mas Patos de Minas, a gente viu como que está a situação, acompanha com atenção, principalmente quando foi nos dada a informação que o Hospital Regional abriria mais leitos de UTI, isso até o momento não aconteceu, e a gente acompanha tudo isso, mas essa é aquela fala, né? Vamos fazer isso porque tem muita gente reclamando, tem muita gente sofrendo, é preciso socorrer a economia, mas também tem aquela fala do pano de fundo que a prioridade é a saúde. Então vamos dar vários passos adiante e, se for necessário, a gente volta todos para tentar ver o que a gente faz para salvar pessoas, mas também salvar a economia. São duas crises aí que caminham juntas e deixam aí as autoridades preocupadas e a nós, cidadãos, também. Sim. Porque é preciso que as autoridades, os gestores, nos deem essa tranquilidade com o fornecimento de leitos, de equipe médica, de equipamentos, para que tenhamos aí esse novo normal, que será, como ele bem disse, a longo prazo. Não adianta flexibilizar e as pessoas entenderem isso, que é voltar tudo como antes, se aglomerarem, fazerem atividades, seja em família ou outras questões mais, porque tudo isso depende do comportamento das pessoas até para esse avançar. Mas a gente vê com preocupação porque, assim como Patos de Minas, outras cidades do estado também sofrem com o gargalo quando o quesito é saúde, porque a gente enfrenta um caos problemático até mesmo na questão de pessoas. Não há profissionais suficientes aí, visto os chamamentos emergenciais recorrentes do Agarrad e até mesmo da Secretaria Municipal de Saúde. São vários chamamentos emergenciais para a contratação de profissionais e a dificuldade é evidente, é latente, tanto é que são abertos aí com frequência justamente para tentar preencher essas vagas e dar à população a condição necessária de atendimento à saúde. Pois é, você citando aí Patos de Minas, a gente teve de ontem para hoje mais 11 casos confirmados. Vou pedir o Luiz para colocar na tela para a gente os números de hoje. Você vê aí a diferença, né, de 1.272 de ontem para 1.283 para hoje, portanto 11. Pacientes internados caiu de 41 para 35. Em UTI também caiu, de 18 para 10. Os recuperados em casa aumentaram, né? Que aí a gente, aliás, diminuíram, porque aí a gente tem o pessoal que vai se recuperando, vai sendo liberado de 420 para 288. Os óbitos, nós temos um a mais, né, Ludmila? Nós tivemos aí de 16 para 1, mais um óbito confirmado. Essa demora, a gente já tinha inclusive falado aqui dessa demora para poder confirmar esses óbitos, mas temos aí mais uma confirmação, portanto, agora Patos de Minas tem 17 óbitos confirmados. Em investigação, 8, menos, subtraindo aí esse 1 de hoje, né, que ontem tínhamos 9, portanto, baixamos para 8. E os casos tratados subiu bastante, né? Nós tivemos aí 686 ontem, hoje o caso tratado já chega a 935. E é recorrente, né, Ludmila? Porque aí a gente tem, recorrente que eu digo com relação
aos casos de mortes, porque os óbitos eles vêm sendo, esses números vêm sendo liberados aos poucos, o que deixa também aí esses números em xeque para saber qual é a real situação dos óbitos em Patos de Minas. No entanto, a gente já pode deixar aí confirmado, já está nesse boletim da Prefeitura que chegamos então a 17 óbitos por Covid-19 em Patos de Minas, né? A gente fica naquele compasso aí da espera para que esses dados, os checados, né, os dados fornecidos aí, sejam apurados, sejam entregues à população, até mesmo para a gente ter uma noção parcial dessa realidade. E quando a gente vai, que eu estava dando uma olhadinha aqui, Odair, em relação à ocupação de leitos clínicos de UTI em Patos de Minas, segundo o painel fornecido pela Prefeitura de Patos de Minas, a gente tem ainda uma ocupação importante. E olha que os números caíram muito em relação a ontem, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI, mas segundo aqui o painel da Prefeitura, não sei se esses números aí conferem com essa realidade, mas ele diz o seguinte, são dados da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Patos de Minas, 100% de leitos de UTI públicos em Patos de Minas estão ocupados, ou seja, no limite do limite. Leitos clínicos quase 32%. Quando a gente soma leitos disponíveis tanto em hospitais públicos quanto privados, esse número sobe para 136%, ou seja, estourou a capacidade, e quando a gente analisa a taxa de leitos clínicos, quase 41%. Então, analisando aqui a questão que a gente falava há pouco, né, essa disponibilização, essa gestão para que caiam os números, mas também a saúde, os hospitais consigam aí atender a população doente. E por enquanto, pelo menos por esse painel oferecido, esse painel atualizado pela Prefeitura de Patos de Minas, a gente percebe que a situação de Patos de Minas continua preocupante, mesmo com a queda expressiva de infectados. Ludmila, vamos fazer um intervalo rapidamente e a gente volta já discutindo mais assuntos aqui no nosso análise, porque a gente tem muito assunto aí para tratar, inclusive relacionados à política, relacionado a um falecimento que ocorreu hoje em Patos de Minas. Um comerciante foi encontrado morto em casa e a gente vai trazer já então essas informações aqui. Vamos fazer um rápido intervalo. Estamos de volta então com a nossa análise de notícias. Ludmila Bahia novamente aqui na tela comigo para a gente falar agora de política, né, Ludmila? Nós começamos esse bloco então falando de política porque ontem no NTV News, Odair Cardoso, o pessoal de casa, nós repercutimos um vídeo publicado aí pelo pré-candidato Arnaldo Queiroz, respondendo ao pré-candidato à Prefeitura de Patos de Minas, o Falcão, os dois trocando farpas endereçadas, e ontem nós deixamos espaço aberto tanto para o pré-candidato Arnaldo quanto para o pré-candidato Falcão se manifestarem sobre esses posicionamentos em redes sociais. Hoje, durante a tarde, fomos procurados pelo pré-candidato Arnaldo Queiroz, que quis se manifestar e tentar explicar os motivos que ele fez esse vídeo. É o que a gente vai ver agora, ele explicando então por que ele resolveu responder nas redes sociais uma provocação que teria então partido do pré-candidato Falcão. O pré-candidato Luiz Eduardo Falcão gravou um vídeo e nesse vídeo ele disse que aliados dele estariam sendo ameaçados, dizendo também que coronéis haviam se organizado para caçar o diretório do partido dele. Aliada a essa declaração que ele deu no vídeo, nas redes sociais ele também fez uma insinuação muito direta a mim. Diante dessa manifestação e considerando a gravidade, na medida em que ameaçar alguém é um crime, eu achei que era meu dever gravar um vídeo fazendo alguns esclarecimentos. E foi o que eu fiz. A pessoa não pode gravar um vídeo jogando suspeita sobre outras pessoas que estão participando de um processo eleitoral sem ter a dignidade de
indicar se foi ameaçado. Cumpre a ele, então, indicar o nome das pessoas que ameaçaram e o nome das pessoas que foram ameaçadas. Quando ele fez aquele vídeo, o cinismo, a maneira debochada, a mentira, estava ali evidenciada. E aquele vídeo tinha endereço certo. E o raciocínio, para chegar a esse endereço certo, é um raciocínio que uma criança consegue fazer. Então, foi por isso que eu achei que era o meu dever dar uma resposta. O embate político aí começou mais cedo em Patos de Minas, né, Ludmila? Os bastidores começam aí a pegar fogo nessa pré-candidatura aí. Pois é, Odair, é o que a gente disse, né? Até 15 de novembro teremos aí muitas discussões e parece que bem acaloradas, com ataques diretos aí. E aí o Arnaldo coloca, olha, se houve ameaça, se houve alguma manobra para destituir o partido, a direção do partido, que seja evidenciada, que seja colocado à prova até mesmo para apuração, porque pode configurar crime. Então, é isso que a gente fica agora se perguntando a quem essa fala diretamente. O pré-candidato Arnaldo diz, olha, essa fala foi para mim, né? Eu falei até, coloquei uma palavra ontem, a carapuça serviu, e aí ele se sentiu ofendido, se sentiu no direito de pedir, então, de ir à rede social provocar essa discussão e colocar os seus pontos de vista. E aí a gente, de novo, aqui ressalta que estamos com espaço aberto para que o pré-candidato Falcão também possa se manifestar em relação a essas questões aí. Se foram essas falas endereçadas mesmo para o pré-candidato Arnaldo e que subsídios, quais são essas provas, o que leva a considerar que tenham tido essas manobras aí de bastidores. Mas a gente sabe que política é um jogo feito a muitas mãos, a muitas cabeças, com muitas estratégias, principalmente aí nos bastidores. Mas, trazendo essa discussão para a rede social, para esse universo onde os pré-candidatos têm esse poder, tem essa autonomia de conversar com o seu eleitorado ou convencer a população sobre uma escolha adequada para A, B ou C, é preciso analisar tudo isso aí, até mesmo porque para conferir a veracidade de tudo que A, B ou C falam, não é, Odair? Eu não sei se esse embate é sadio num momento como esse não, Ludmila, porque o primeiro que o eleitor está muito preocupado com a pandemia. E ele começa... Nós estamos aí há 3 meses, praticamente mais de 3 meses para a eleição. O eleitor começa num momento como esse, em que a saúde pública está da maneira como está, em que o município se encontra da maneira como se encontra, ele começa a buscar figuras para poder montar ali na sua cabeça em quem ele vai votar. E aí, num momento como esse tipo de embate, não acredito que seja sadio, já que nós temos aí um período muito extenso ainda para a pré-campanha e para a campanha eleitoral, para o cargo eletivo aí... a partir de 2021, num momento em que as pessoas precisam mais se juntar, eles começam a ter um embate muito forte, uma briga, ainda que seja pela rede social. Neste momento, eu acho que os dois perdem. Acho que isso é ruim para ambos os lados, esse tipo de embate, viu? É aquela questão, esse tipo de vídeo, esse tipo de relação aí, só coloca mais querosene numa fogueira que já pega fogo, que é o quesito política, adicionada a outras questões latentes, importantes e que merecem discussão e, mais do que isso, merecem uma solução. A gente está vendo aí muito prefeito, governadores patinando quando o assunto, por exemplo, é trazer medidas ou lançar medidas eficientes no enfrentamento à Covid, e o que a população quer ver é energia, é proposta, é solução para problemas que já eclodiram. E mais do que isso, propor algo interessante para a geração de emprego, para a questão da educação, que vai mostrar sinais piores ainda com o reflexo aí dessa pandemia e outras questões mais que a gente sabe que são gargalos em prefeituras, em cidades de Minas Gerais e também aqui na nossa cidade. Não é apenas pão e circo que vai aí alimentar a escolha
dos eleitores. E uma outra questão que eu até ontem falei, e falei agora também, sobre a postura do pré-candidato Arnaldo Queiroz no vídeo mostrado ontem, é que ele falou uma fala muito direta para o pré-candidato Falcão. Eu falei, olha, então será que o pré-candidato Arnaldo vestiu a carapuça? Tudo que o Falcão falou foi realmente para o pré-candidato Arnaldo com relação a ameaças, partidos e até mesmo sobre um grupo que coordena o poder em Patos de Minas, uma alternância de poder, tratando isso como um coronelismo. Ou seja, o Arnaldo Queiroz faria parte, então, desse grupo. Foi isso que entendeu o pré-candidato e a gente vai ver essa fala dele agora. O que é ser um coronel? E se as características de um coronel se ajustam a mim? Para te responder essa pergunta, eu acho que nós temos de retroagir um pouquinho no tempo. Vamos lá para 2018. Em 2018, eu disputei uma eleição para deputado federal. Naquela ocasião, eu disputei a eleição sem apoio de nenhum vereador, de nenhum ex-vereador, de nenhum prefeito, de nenhum ex-prefeito, de nenhum presidente de associação de bairro. Portanto, disputei uma eleição sozinho. Eu pergunto a você, que coronel é esse que disputa a eleição sem ter apoio de nenhum vereador? Mais do que isso, na mesma eleição de 2018, o prefeito de Patos, o vice-prefeito, o ex-deputado federal e o ex-deputado estadual estavam todos unidos e aliados. E eu, do lado de cá, disputando sem ninguém. Eu, a minha família e uns poucos amigos. Pergunto novamente, alguém que disputa uma eleição dessa contra todas as autoridades, sozinho, esse alguém é um coronel? Mais do que isso. O coronel está associado àquela figura de alguém que tem privilégios, né, de alguém que está acima da lei. Veja só, todos que me conhecem sabem, eu trabalho desde muito cedo. Eu acordo de madrugada todos os dias, inclusive sábado e domingo. Faço isso há 30 anos. Nunca ganhei nada, nunca herdei nada. O que eu consegui é fruto do meu trabalho. Esse é o perfil de um coronel? Então, as pessoas estão dizendo, Arnaldo, a carapuça te serviu. Não serviu. Eu posso ser qualquer coisa, mas o perfil de coronel não se ajusta ao meu currículo. Não se ajusta. E aí tem essa questão da carapuça, né, Ludmila, que você citou, mas o pré-candidato disse que não. Ele não, ainda que ele esteja respondendo a esse questionamento feito lá, ou a essa crítica, ou esse ataque feito pelo outro pré-candidato, ele disse que não colocou a carapuça. No vídeo que ele gravou e colocou na rede social, que nós exibimos ontem no NTV News, ele disse, olha, então essas falas são endereçadas a mim sobre essa questão de ser um coronel, fazer parte desse grupo que comanda Patos de Minas, é isso que esse termo se refere. Ele disse, olha, ou isso é para mim, ou então para outro pré-candidato, que é o José Eustáquio. Mas a gente sabe que estamos num momento de discussão dos partidos aí estabelecendo se vão lançar candidatos, se vão ter chapa ou não. Então, ainda é cedo para falar que temos apenas 3 candidatos. Aliás, temos muito mais que 3 pré-candidatos à Prefeitura de Patos de Minas. Pode ser que daqui a pouco tenhamos somente essas 3 figuras aí concorrendo ao cargo do Executivo, mas por hora vários nomes foram lançados, inclusive já entrevistamos esses candidatos aí no nosso programa Opinião Regional da NTV. Essa fala então do Arnaldo responde àquela questão que a gente falou aí, e lembrando mais uma vez que ele entrou em contato com a nossa equipe de jornalismo para poder fazer esses esclarecimentos, e a gente abre o mesmo espaço caso o pré-candidato Falcão queira esclarecer e até mesmo dizer para quem exatamente se foi para o pré-candidato Arnaldo endereçadas essas falas ditas em redes sociais. O eleitor espera que esses pré-candidatos comecem a discutir nas redes sociais e em outros locais e outras plataformas questões relacionadas a melhorias para o município, para a cidade, porque aquele que for eleito, se for um deles estão aí discutindo, vai herdar um município em meio a uma pandemia com muitos problemas, com muitas dificuldades. Então, o que o eleitor espera é que eles comecem a discutir
o município e melhorias para o município. Agora, Ludmila, a gente muda um pouquinho de assunto, porque hoje nós tivemos um registro, o SAMU foi chamado a uma residência aqui em Patos de Minas, onde um morador de 53 anos ele foi encontrado morto. Foi nesta quarta-feira, né? Ele estava em sua residência, foi encontrado ali já sem vida por uma equipe do SAMU que constatou ali o óbito deste comerciante na tarde de hoje. E esta informação, Ludmila, ela veio no momento, e quando acontecem os óbitos em meio a uma pandemia, já começa a se discutir se isso ocorreu por Covid, se não foi por Covid. Mas a informação que a gente tem, inclusive você levantou essa informação agora há pouco, é que não foi por Covid, né? Essa morte ela não foi atestada aí por Covid-19 ou em decorrência da Covid-19, né? Não, Odair, não foi como disseram outras pessoas, e aí muitos comentários a respeito do que seria a morte, se seria por Covid ou não. Conversando com a família, tivemos acesso ao atestado de óbito do Giovanni, que atesta claramente lá que a morte dele está relacionada a problemas cardiológicos. Ele apresentou alguma suspeita há alguns dias, estava tomando preventivamente alguns medicamentos na tentativa de tratar essa doença, mas que exames foram feitos e que esses exames deram negativo. E o atestado de óbito é claro, o Giovanni morreu em decorrência de problemas cardiológicos e não relacionada à Covid, conforme aí algumas pessoas disseram. Ô Ludmila, a gente, continuando aí falando de Covid, hoje o governador Romeu Zema fez uma live no período da tarde e anunciou mudanças no programa Minas Consciente, né? Entre elas, as cores escolhidas para definir as ondas, o que vai ser mudado a partir do próximo sábado, viu? Vou colocar esse material aí, então. Antes nós tínhamos 4 ondas. E agora vamos simplificar para apenas 3 ondas. E as cores das ondas geravam uma certa confusão. E agora nós vamos colocar as ondas exatamente igual está num farol, num semáforo. A onda vermelha, a onda amarela ou laranja e a onda verde. E a onda vermelha vai ser aplicada naqueles casos em que o município ou a região estão com mais dificuldades, o que faz todo sentido. A amarela ou a laranja, naqueles numa condição intermediária. E o verde somente para aqueles que estão com uma condição mais segura. Ou seja, muda, né? Muda tudo, né? E já causava uma certa estranheza que o município está na onda verde e que tem ali as restrições. Quando relaciona cores, já imagina um semáforo, né? Vermelho pare, amarelo espere e verde liberado. Agora o Estado acabou, então, entendendo que essas cores devem seguir esse padrão aí e que o verde é que vai liberar tudo, né? O governo meio que trocou as bolas aí, colocou uma confusão para um entendimento tão óbvio. E aí as pessoas realmente ficavam perdidas. Mas se é uma onda verde, por que não podemos abrir? Se é uma onda branca, como a nossa macro-região vive, por que não podemos abrir? O que chama a atenção em relação a essas mudanças, Odair, é que afeta diretamente a municípios pequenos, né? Municípios até 30 mil habitantes poderão ter comportamentos diferentes, seguindo aí alguns critérios, como infectados abaixo de 50 nos últimos 14 dias. E aí uma pergunta, quem fará essa fiscalização efetiva para saber em relação a esses números, para conferir essa abertura? Porque as cidades, vamos ver a nossa região aqui, por exemplo, Patos de Minas, Lagoa Formosa e Presidente Olegário aderiram ao Minas Consciente. Eles estão seguindo a deliberação 39 e não a deliberação 37, como Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba decidiram seguir. E essa é uma circulação
grande, né, dessas pessoas, até mesmo como às vezes as pessoas trabalham em Patos de Minas, moram em Presidente Olegário, Lagoa Formosa, então há um trânsito de pessoas. E aí, então, teremos comportamentos diferentes dentro do Minas Consciente para cidades diferentes, né? E aí, como é que vai ser essa fiscalização? Como é que vai ser esse andamento? É claro que a gente sabia que precisava de ter uma diferença, uma distinção para grandes cidades, para cidades menores, até porque a velocidade de transmissão em cidades maiores se dava muito maior do que em cidades menores. O governador, inclusive, cita isso, Ludmila, na fala dele. Ele fala dessa questão dessas cidades, esses municípios com 30 mil habitantes, que poderão, então, reabrir, né, parte do comércio não essencial a partir de sábado, e ele justifica isso falando justamente da questão daquelas pessoas que na cidade do interior não precisam necessariamente usar o transporte coletivo urbano. Ele cita que esse o transporte coletivo urbano o maior problema hoje na transmissão, segundo o governador, ou um dos maiores problemas na transmissão aí da Covid-19. A gente tem essa fala dele aí, vou pedir o Luiz para colocar. Os municípios com menos de 30 mil habitantes vão ter um tratamento diferenciado ou simplificado. Um dos principais focos de transmissão da Covid nós sabemos, o transporte coletivo, tanto em trens, quanto em metrô, quanto em ônibus. Por quê? Porque ali há uma aglomeração grande de pessoas, as pessoas tocam no corrimão ou no suporte aonde seguram, e isso facilita muito a propagação. E cidades pequenas, que são a grande maioria daquelas que estão em Minas Gerais, sequer existe transporte coletivo no número considerável delas. Eu mesmo conheço muitas cidades pequenas, como que as pessoas se deslocam a pé, ou de bicicleta, ou de carro, porque é muito fácil. Ninguém precisa estar se deslocando no transporte coletivo. As distâncias a serem percorridas são pequenas. Então, essas cidades onde há essa não incidência de transporte coletivo, nós vamos estar considerando isso como algo que faz com que a cidade venha a ter um tratamento diferente. Eu acho curioso, né? Eu vejo como curioso a maneira como o governador relaciona a disseminação do vírus da Covid-19. Não que ele esteja totalmente errado. Mas, enfim, a determinação é que a partir de sábado, as cidades, né, com até 30 mil habitantes poderão, então, reabrir aí, segundo a fala dele, parte do comércio não essencial, que hoje está fechado para aqueles que estão aí nesse programa, né, do Estado, Minas Consciente, para então flexibilizar a partir desse fim de semana. Simplificar uma problemática ainda com muitas interrogações e que as pessoas esperavam muito essa fala, Odair, justo para cidades menores, com poucos casos, mas que vivem um momento importante, até mesmo porque muitas dessas cidades sequer têm um leito de UTI. Sequer tem condições de dar um tratamento rápido para uma pessoa que, às vezes, apresenta aí um problema importante em curto espaço de tempo. Mas simplificar aí a transmissão, a forma de circulação do vírus como fosse apenas pelo transporte público. É claro que a gente sabe que é um local importante de alerta, de cuidados, mas a dimensão de circulação do vírus se dá aí por diversas formas, em diversos meios. Muito bem. Ludmila, então é isso, né? Essa edição de hoje chegando ao final, mais uma análise de notícias. Daqui a pouquinho a gente tem, inclusive, futebol aqui em Patos de Minas. Mas a gente vai falar de futebol ou não vai, Odair? Vamos falar sim. A gente tem aí uma... Para aliviar, depois... Vamos aliviar, né? Para fechar nossa edição de hoje, vamos aliviar falando de futebol, porque nós temos aí um retorno do Campeonato Mineiro, né, que aconteceu no domingo,
E de lá para cá, alguns clubes vêm enfrentando a testagem positiva de peças desses clubes. Em Patos de Minas, por exemplo, o Jonathan Alemão, que é o treinador, né, da URT, que testou positivo, fez a contraprova hoje, ela deu negativo, mas ainda não poderá participar mais do campeonato neste período, já que a gente está na última rodada, e a URT, para ele continuar, teria que se classificar hoje, né, vencendo e torcendo por outros resultados. Mas essa é uma questão aí que afeta todo mundo, inclusive quem está no esporte, né? Ninguém fica livre disso não, e temos 2 resultados, o que gerou assim aquela grande interrogação em qual resultado confiar, mas a gente sabe que dependendo do estágio da doença, se está no início, um exame ele é mais eficaz, se está no estágio mais avançado, é o outro tipo que é mais eficaz, então assim, por isso essa dúvida e esse afastamento, porque não se sabe exatamente se ele estaria ou não, ou qual seria esse momento ou esse exame mais adequado, até porque ele não apresentou nenhum sintoma para dar o start de quando, então, ele teria se contaminado ou se contaminou ou não. Então, uma interrogação que todo mundo ficou mesmo, mas em relação aos jogadores, ninguém testou positivo e o time segue conforme o técnico tinha preparado, não é isso, Daí? Isso, e a repórter Isis Correia, ela traz informações aí sobre esse jogo que acontece logo mais às 21h30 no Zamba Maciel. De volta com você, Odair, pessoal de casa. 6 jogos, 6 cidades, 12 equipes e cada uma com seu objetivo. Após um hiato de 4 meses devido à pandemia do coronavírus, hoje à noite se encerra a primeira fase do Campeonato Mineiro. E aqui em Patos de Minas tem jogo, hoje tem o RT e a América. Quem está aqui do meu lado é o Thiago Pires, que vai falar com a gente sobre esse jogo, né, Thiago? Muito importante aqui para o time da casa se manter aí também na 8ª posição, né? É isso aí, a gente tem um jogo importantíssimo, a última rodada após o retorno aí do Campeonato Mineiro, uma partida que a gente espera que a equipe tenha um bom desempenho dentro de campo, comprometimento da galera, comprometimento do time perante aí o adversário. Eu tenho certeza que a URT vai fazer um excelente jogo. O Jonathan testou positivo ainda em BH para coronavírus, chegou aqui, fez o exame de sangue, deu negativo, agora aguarda aí para fazer o PCR, né? Mas no entanto não poderá participar do jogo de hoje. Quem que vai ficar aí responsável, né, pelo elenco? Olha, infelizmente o Jonathan, nosso professor, testou positivo para o coronavírus. Ele está isolado nesse momento, sobre todos os cuidados necessários. E nessa partida contra o América, a equipe vai ser comandada pelo Mazinho, nosso preparador de goleiro, com auxílio do Gabriel, nosso preparador físico. Igual a gente falou, um momento muito importante que a gente conta com a torcida, mais que eles fiquem de casa, né, Thiago? Exatamente, a gente solicita a nossa torcida que acompanhe o jogo pelo rádio, pela televisão, que não venha pelo entorno, é importante. Isso é um pedido também das forças de segurança públicas aqui do município de Patos. Então a gente infelizmente não vai poder contar com a nossa torcida nesse momento, mas a gente sabe que todo mundo vai estar torcendo de casa. É isso aí, Thiago. Amanhã, pessoal de casa, nós vamos voltar aí no Jornal 30 Minutos, já com os melhores momentos dessa partida que acontece hoje a partir das 9h30 da noite. Vocês não podem perder, amanhã eu espero vocês no 30 Minutos para vocês terem aí o que aconteceu nessa partida, se a URT se classificou ou não. Isis Correia para o NTV News. Obrigado, Isis, pela informação. E aí, Ludmila, o que ocorre? A URT não cai mais, não perde mais a vaga dela na Série A aí do Mineiro, não se classifica, não entra entre os 4, mas pode ali disputar. Pontuando hoje, né, ela pode aí continuar nessa disputa, porque nós temos aí o Troféu Independência, né, que é do 5º ao 8º colocado. Hoje ela está em 8º. Se perder para o América e não pontuar, corre o risco de perder a vaga aí para um adversário que está coladinho ali com 17 pontos. Ou seja, o Sport pode ocupar essa vaga aí. Mas enfim, a gente torcer para que o Trovão Azul faça bonito, né? Nesse último jogo, depois de tanto tempo, nesse último jogo aí da primeira fase do Campeonato Mineiro, que retornou sem torcida, mas retornou. Será um grande desafio aí para o URT, já que o América vem bem ajustado, um time com poucas alterações desde a pausa, um time bem entrosado, e a URT não teve muito tempo aí para arrumar a casa, não. Vamos acompanhar e amanhã, no 30 Minutos, a gente traz aí os lances principais desta partida marcada para daqui a pouquinho, hein? 21h30, ali no Zamba Maciel.
volto a reforçar o que a diretoria da URT pediu, para que o torcedor que é tão apaixonado pela veterana não vá ali para o entorno do estádio, né? Fique em casa para evitar aglomeração. Inclusive a polícia vai estar ali fazendo a coordenação, né, de todo o trânsito, todo o tráfego por ali, inclusive evitando que as pessoas se reúnam próximo ali ao Usama Maciel. É isso, né, Ludmila? Uma ótima noite para você aí. Já passamos muito do tempo, mas uma conversa interessante e a gente espera você aí de casa amanhã no NTV News a partir das 19 horas com mais análise de alguns fatos que marcaram o dia. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos e a gente se encontra amanhã.